É isso aí, galera. Canal Brodeando Filosofia chegando para você mais uma vez. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like, compartilha, porque é conhecimento bíblico, é conhecimento teológico, filosófico e o conhecimento é poder para libertar da ignorância, ok? Conhecimento é poder. Bom, estou passando aqui para dar uma dica de livro. Olha só, nesse primeiro mês do ano de 2025, a grande tradição intelectual cristã. Ok? Tá aí a editora, editora Cultura Cristã. Então vale a pena você adquirir aí esse livro. É uma série, são vários livros, mas ele fala aí como a grande tradição intelectual cristã ela foi formada ao longo da trajetória da igreja. Nós sabemos que os primeiros cristãos, os apóstolos da igreja primitiva, ali da igreja do primeiro século, eles tinham uma vontade muito grande de cumprir o ID, pregar o evangelho. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e os confins da terra. Viviam uma vida piedosa, mas surgiram ameaças, heresias, como o gnosticismo, já no primeiro século. O apóstolo João, ele combate nas suas cartas, o apóstolo Paulo também, e ao longo, esses apóstolos foram para a glória, mas ao longo da trajetória da igreja levantaram homens como os pais da igreja, Clemente de Alexandria e tantos outros, Justino e tantos outros se posicionaram, Agostinho, contra as heresias. Bom, logo no primeiro século tinha um tal de Marcião, ele era um gnóstico, ele aderiu ao gnosticismo e ele então dizia que o Antigo Testamento não tinha nenhuma valia para a igreja cristã e uma série de outras coisas. A igreja então se posiciona e então defende o Antigo Testamento como escritura, palavra de Deus, e também útil para a igreja, para o cristianismo, várias profecias que se cumpriram na vida de Cristo e da igreja, e a igreja começa a defender e criar um credo, quer dizer, um conjunto de crenças, criar aí uma declaração de fé, confissões e combater essa heresia, como o ário, também o arianismo terrível, e aí se posiciona a igreja, tem um concílio de Nicéia, 325, e aí defende a cristologia, né? Jesus é o verbo que se fez carne, ou seja, tem a natureza divina, mas tem a natureza humana, então começa a defender. E a igreja tem também o Sabélio, tem também tantos outros como o Pelágio, então todos esses hereges são combatidos e aí vai cristalizando uma tradição cristã intelectual. Por exemplo, universidades como Harvard e Yale foram fundadas por cristãos sinceros que acreditavam aí na palavra de Deus como também instrumento para moldar a intelectualidade cristã e do mundo. Um professor de história, de filosofia ou sociologia, normalmente ele não vai falar das contribuições do cristianismo, como por exemplo a reforma protestante aí do século XVI, que contribuiu para a criação da escola pública, quando Martinho Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão, então ele deseja que o povo leia a Bíblia, coloca a Bíblia na mão do povo, baseado no ensinamento do sacerdócio universal, ou seja, todo cristão ele pode ler a Bíblia, ele pode interpretar, ele tem acesso a Deus pelo sangue de Jesus. E aí, mas como que esse cristão, a maioria não sabia ler na época a população? Aí vem a ideia de alfabetizar o povo, ensinar gratuitamente, e aí nasce a escola pública. Dificilmente um professor de história ou de sociologia ou filosofia, com essas ideologias esquerdistas, ele vai querer falar das contribuições cristãs, ok? Então, quer dizer, o cristianismo, a cultura judaico-cristã trouxe contribuições imensas, fora as invenções, fora tantos avanços tecnológicos, tantas coisas que contribuíram na política, em todas as áreas, com o cristianismo. O advento do cristianismo pavimentou o caminho para também o capitalismo, como você vê naquele livro da ética protestante, né? O protestantismo e a ética cristã, o capitalismo e a ética cristã. Muito bom, então vale a pena você aí ver esse livro nesse primeiro mês do ano de 2025 aí, depois da Bíblia. Lógico, a Bíblia está em primeiro lugar, mas você fazer uma leitura saudável aí para o seu intelecto, porque nós temos uma fé que pensa e uma razão que crê, tá bom? Então se inscreva no canal, dê o seu like, divulgue aí, hein? Valeu, brother!